Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo, diretamente do 61º CBGO, aqui no Rio de Janeiro. E o videocast é mais uma iniciativa da Febrasgo de levar informação segura, informação de qualidade sobre a saúde da mulher. Esse episódio tem o patrocínio da Bayer. Hoje vamos falar sobre como e qual o melhor momento para nos prepararmos para a menopausa. Meu convidado é o professor doutor Rogério Bonassi, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, presidente da CNE de Anticoncepção da Febrasgo. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Adriana. Prazer mais uma vez. Que bom ter você aqui de volta. Né, e de novo participar dessa iniciativa que eu acho que ela atinge muita gente, né? Muita gente, desde os profissionais até as mulheres que querem se informar. A Febrasgo acertou nesse formato aqui. Muito bom, a gente tem recebido um feedback ótimo. Bom, falando em mulher, a gente sabe que a vida da mulher é uma montanha-russa hormonal, né? Em todas as fases da vida. E aí chega a menopausa, que sempre foi um tabu. Até os dias de hoje isso está mudando. Que bom que a gente fala mais abertamente, as mulheres têm se exposto mais e falado mais abertamente sobre esse tema, né, doutor? É, período que todas vão passar. Sim. Felizmente todas vão passar. Sim, com muita sorte todas, né? E hoje a mulher ela chega muito bem nesse momento de vida. Eu acho que aquele tabu da menopausa antigo, acho que de outras gerações, ele foi caindo. Então hoje a mulher ela aceita muito bem isso e ela está numa fase no auge dela, na sua produção, na sua intelectualidade, na sua confiança. E quando se chega próximo desse período, parece que pode abalá-la. Então ela procura saber o porquê, o que está acontecendo, e aí está desencadeando essas ondas de busca pelo conhecimento desse momento, né? A gente vê que existe um movimento, né? Influenciadoras digitais, mulheres de destaque, elas têm se posicionado, assumido essa posição. Sou uma mulher madura, estou entrando na menopausa, quero compartilhar com vocês aqui minhas dúvidas, o que eu... E acho que isso é bem-vindo, inclusive pelos médicos, né? Facilita também poder falar sobre isso. Demais, porque as mulheres sabem exatamente o que elas podem e como que elas podem fazer para driblar esse período. E tem muitas alternativas. Né? A partir de que idade a mulher precisa começar a se preparar para a menopausa? Eu acho que primeiro, Adriana, a gente poderia conceituar esse período, né? Para quem está começando, às vezes ela acha que ela já está na menopausa, muitas vezes os termos se confundem, né? Do ponto de vista médico, é mais fácil, é claro, você falar o que é o climatério, né? O climatério é um período da vida da mulher, é o período que ele marca a transição entre a vida reprodutiva e a vida não reprodutiva. Certo. A mulher ela pode engravidar até mais ou menos próximo dos 45, 50 anos, sua vida reprodutiva, e depois ela começa a ter um declínio muito grande da sua fertilidade, então ela não poderia engravidar. Então é período impreciso, climatério, mas fundamentalmente ele é bom para explicar o que é período reprodutivo e depois ela deixa de ter a sua função reprodutiva. No meio do climatério existem os termos técnicos, aí vem o que é menopausa. Né? Menopausa é a última menstruação espontânea da mulher. E que a gente está falando que é a última menstruação espontânea. Imaginemos que a mulher não esteja usando nada e também não tenha sido operada. Ninguém fez uma retirada dos ovários e então ela está menstruando e de repente ela para de menstruar. A última menstruação dela, espontânea, chamada de menopausa. Isso se confunde, porque a menopausa ela é antecedida por períodos que não é abrupta a parada da menstruação. Tem uma transição. É uma transição. Então, o termo transição menopáusica ele é muito mais fácil de entender do que propriamente o climatério. Então, é isso que tem mudado ultimamente. A gente tem colocado muito mais esse transição menopáusico ou a perimenopausa. Peri, né? Tá rondando, sim. Periferia, né? A perimenopausa. Perimenopausa é a mesma coisa que climatério? Tá dentro do climatério. A perimenopausa está dentro da transição menopáusica. E aí depois é pós-menopausa, né? Mas é um diagnóstico que, vamos pensar do ponto de vista médico, tem muita importância saber que período você está. Mas
saber exatamente quais os sintomas, como é que a gente pode lidar com isso, é mais interessante. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia do ponto de vista, como que o ginecologista ele vê isso, né? Por que que ocorre essa diminuição da fertilidade? Porque o número de óvulos que a mulher tem, de folículos são as células especializadas que estão lá dentro dos ovários, e no folículo ovariano tem um óvulo lá dentro. Então, eu costumo explicar para as mulheres que, olha, a sua fertilidade está diminuindo porque o seu número de folículos está diminuindo. E ele diminui ao longo da vida, independentemente da mulher estar grávida, independente dela estar tomando hormônio, não tem nada que vai economizar esse número de folículos, né? Então, olha, o número é interessante, porque a mulher ela vai nascer, né, 1 milhão, 1 a 2 milhões de folículos nos 2 ovários. E quando ela está na puberdade, 12 anos, vai iniciar a vida reprodutiva. Então esse folículo vai começar a produzir hormônio e aí vai deixar esse óvulo pronto para ovular e ela pronta para engravidar. Então, o momento da puberdade é isso. Quantos folículos ela tem, em média, na puberdade? 300 a 400 mil. Quer dizer, nasceu com 1 milhão, então em 12 anos, numa média, se a gente pensar assim, ela já teria perdido 700 mil folículos. Né? Isso em média. E quantos desses 300 mil, ela vai gastando esses folículos ao longo da vida, porque ela vai ter uma corte de folículos, eles vão ovular, um só que ovula, o resto vai sendo desperdiçado. E com isso ela vai, por volta dos 45 anos, ter ao redor de 40, 50 mil folículos. Então o folículo está sempre diminuindo, ele vai se gastando, né? Sim. E essa diminuição, quando passa de um limite para cada mulher tem um limite, lá um chamado limiar que vai esse número de folículos começar a representar alguma coisa do ponto de vista clínico. Então, dependendo lá de um limiar, imagina uma mulher que tem um limiar de 40 mil folículos. Quando ela passa a ter 39 mil folículos, então já diminuiu bastante. O que vai acontecer? Algumas alterações endócrinas vão começar. Por exemplo, mostrando que aquilo está diminuindo a chance dela engravidar. E o organismo, o que ele vai tentar? Vai jogar aquela fase a última chance dela, aumentando alguns hormônios, como, por exemplo, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Uhum. Por isso que ele aumenta. É um marcador, vamos dizer, bioquímico, que é um hormônio que pode ser feito, não é obrigatório que faça essa dosagem, mas se uma mulher está com esse hormônio folículo estimulante aumentado, o FSH, significa, olha, esse ovário está deixando de responder, então ele está tentando mandar mais nos ovários. E aí o ovário, dependendo da sua resposta, ele vai começar a diminuir a sua intensidade da produção hormonal, que é disso que depende para a formação do óvulo. E com isso já começam a aparecer algumas alterações precoces dessa transição. Então, qual seria a manifestação mais precoce de uma chegada na menopausa, entrada na menopausa, ou perimenopausa, ou transição menopausal? Sim. Né? Finalmente chegamos lá. É a irregularidade menstrual. As mulheres começam a ter os ciclos menstruais mais bagunçados. Sim. E, ao mesmo tempo, algumas mulheres já começam a ter algumas alterações emocionais, que é essa flutuação hormonal. Então, ela às vezes está um pouco mais agressiva, ou às vezes ela fica mais depressiva. Então, ela faz aquela montanha emocional, e isso tem a ver com essa flutuação desses hormônios. Mas ele continua em declínio. Quando ele vai atingir um nível insuficiente, aí começam a aparecer alguns sintomas, como, por exemplo, a onda de calor. Certo. Que é o fogacho, o famoso fogacho. Só que quando aparece o fogacho, geralmente ela já está num período mais adiantado dessa transição. E aí logo ela vai parando de menstruar. Porém, o que nós costumamos falar para as mulheres? Que esse período é um período que pode demorar. Em média, o período de transição menopáusica ou perimenopausa, ele leva em média de 2 a 4 anos.
Então ela fica nessa gangorra hormonal por um período grande. E é aí que há necessidade de alguma intervenção. Principalmente se a mulher já acumulou alguns outros fatores de risco, por exemplo, para sangramento. Sim. Então, sangramento anormal é muito comum nessa fase. O número de procedimentos ginecológicos que se faz é maior na perimenopausa. Se nós pegarmos todos os períodos da vida da mulher e falarmos, quando que ela faz, por exemplo, curetagem, histeroscopia, que são procedimentos para avaliação do útero, a própria histerectomia, quando que ela opera mais, a prevalência desses procedimentos é maior na perimenopausa, porque é ali que descompensa o que ela poderia ter. Então é um período de muito cuidado, porque essa entrada ele precisa ter um acompanhamento. Sim, de muita atenção. De atenção. De um acompanhamento de um profissional sério. Exatamente. E o fato de falar que a transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva não garante que ela está estéril também, que ela está infértil. Até quando manter a contracepção na perimenopausa? É uma questão importante. É difícil de saber quando exatamente que ela perde totalmente a sua fertilidade. Aí nós vamos recorrer a quê? Estudos observacionais, epidemiológicos. Então tem alguns estudos clássicos da década de 90 ainda que conseguiram identificar isso. E é bem interessante. Você só poderia falar que uma mulher ela pode deixar, de acordo com a idade, de usar o método contraceptivo aos 55 anos, Adriano. Isso os americanos eles marcam a fertilidade até 55 anos. Nós achamos muito. Eu acredito que 50 seja já um ponto para tentar. Mas ainda quer dizer que ainda existe uma janelinha. Existe a janelinha ali. A janelinha até os 5. Com certeza, depois de 55 anos, aí você poderia retirar métodos anticoncepcionais. Agora, imaginando que a perimenopausa começar, se ela começa aos 45, 46, é uma média também que a gente observa aqui no Brasil. Se esperar até os 52, 53, é um período muito grande. Sim. Então, precisam ter medidas. Não só para melhorar os sintomas que ela possa ter, as manifestações de sangramento e também ainda promover a anticoncepção. E aí tem diferentes métodos também, né? Quais são os benefícios, por exemplo, da contracepção com o DIU hormonal nesse período, nessa perimenopausa? O DIU hormonal ele é uma ferramenta importante para esse período, porque ele age justamente no endométrio, na camada interna do útero, na qual vai ser responsável pelo sangramento. Certo. Então, se eu atuar sobre o endométrio, o DIU hormonal ele faz isso. Você coloca um DIU no endométrio, dentro do útero, ele libera o hormônio lá dentro. O que ele faz? Diminui o sangramento, porque o sangramento irregular é o que incomoda essas mulheres e pode permanecer por um bom tempo. Aquelas que vão ter ainda doenças associadas, por exemplo, um mioma, ou alguma outra afecção, uma adenomiose, são doenças comuns, vão se beneficiar mais ainda da diminuição do sangramento, que nesse período vai ser maior. Então, além de fazer anticoncepção, ele consegue modular o ciclo, tendendo a diminuir até parar. Então, não é que ele vai adiantar a menopausa, não vai adiantar. A menopausa é um fenômeno ovariano, é quando o ovário resolver parar de produzir os hormônios. Isso é menopausa. Agora, o sangramento ele é endométrio e o DIU ele age no endométrio, o DIU hormonal. E com isso, além de evitar a gravidez, ele melhora um dos principais incômodos que é o sangramento da perimenopausa. Que o sangramento é algo que deve incomodar. Esse sangramento incomoda alterado, muito. Bagunçado, incomodar muito as mulheres. Além do uso do DIU hormonal, existe alguma outra forma de manejar essas alterações menstruais nesse período? Sim, existem os próprios hormônios. Um anticoncepcional, uma pílula, quando a mulher pode utilizar, ela vai ter a regularidade. E a pílula ainda teria uma outra ação, que é, como a pílula combinada contém o estrogênio, ela evitaria da mulher ter os outros sintomas da falta do estrogênio. Então, uma mulher que toma um anticoncepcional, se ela usar até os 55 anos, uma pílula oral,
né? Ela pode ficar livre dos sintomas até os 55, nem saber que está na menopausa. É muito comum isso. Agora, o problema é que muitas mulheres nesse período já têm contraindicações para a pílula. Então, nós precisamos ter no arsenal de ferramentas para terapia desse período também outras alternativas. Sem o estrogênio, é importante. Ser algo intrauterino também. Então, faz tudo parte do hall de opções que nós temos para tratar mulheres nesse período. Agora, seguramente o DIU é importante, né? E cada mulher é uma mulher diferente da outra, então assim, é preciso também entender para quem indicar, o que indicar, que cuidados devem ser tomados. Cada uma é diferente, não né? dá para ter uma receita única. Uma receita de bolo, não dá. Receita de bolo não dá. Protocolo, ele é bom, auxilia, mas ele é uma bússola, não um GPS. E que cuidados o médico deve se preocupar, né? Eu imagino que para fazer todo esse protocolo individualizado, vocês peçam muitos exames, fazem uma investigação, o histórico da paciente, análise também do histórico da família. Enfim, acho que tem uma série de fatores aí que precisam ser levados em conta. 90% clínicos. Né? Se pede pouco exame. Isso acho que nós precisamos enfatizar. Né? Esse momento ele vai ter como regra exames que são exames que vão detectar doenças crônicas, doenças pré-existentes, ver como é que está a condição daquele momento, mas não para fazer diagnóstico. Então não tem diagnóstico que não seja clínico da menopausa, da perimenopausa. Esse diagnóstico é clínico. Os exames que nós pedimos, por exemplo, se você pegar o histórico clínico é de rotina, tem que fazer, não dá para receber uma paciente e falar, não, ela pode ser uma diabética, pode ter uma hipertensão, quer dizer, tudo isso entra no elenco de cuidados maiores, né? Nós vamos montando um quebra-cabeça ali. Sim. E, enfim, agora, exames laboratoriais, eles são muito direcionados, né? É a propedêutica mínima que nós fazemos para essa entrada da menopausa. É clínico, isso é a medicina clínica. Né? Então, claro, vai precisar fazer uma mamografia? Óbvio, faz parte do período. Né? Não é para tratar a menopausa. Percebeu a diferença? Eu não preciso fazer um exame para tratar ou para colocar um dispositivo intrauterino nessas mulheres. Eu preciso saber o que ela tem. Exato. Né? E o que eu posso ajudar depois. Então, quando se pede um perfil lipídico, colesterol e frações, triglicerídeos, pede lá um perfil de glicemia, tudo isso é clínico, faz parte para todas as mulheres de acordo com a faixa etária. Aquele check-up geral, o check-up geral é da faixa etária, não é para você falar, olha, esse é o exame que precisa para entrar com algum tratamento. Sim. O tratamento é aquilo que vai ser individualizado de acordo com as indicações ou não disso que nós vamos instituir, né? E, doutor, como fazer a proteção endometrial durante a terapia hormonal? A proteção endometrial é importante. A terapia hormonal da menopausa, né, falando assim, ela se baseia no estrogênio. Então, a mulher está perdendo o estrogênio. O estrogênio é o hormônio feminino, é o estradiol. Então, o que ela precisa repor? Repor o estradiol. É a mesma coisa a tiroide. A tiroide, quando uma mulher tem um hipotiroidismo, a função da tiroide não está boa. O que ela vai receber? Hormônio tiroidiano. Sim. Qual que é a função da mulher que não está boa agora? É a função ovariana. Então nós temos que repor hormônios dos ovários. Certo. Só que essa mulher ela não precisa necessariamente de repor, por exemplo, progesterona em níveis que ela tinha para, depois da ovulação, querer engravidar, preparar esse endométrio para uma gravidez. Não, isso está fora. Mas ela precisa de estrogênio em nível adequado para tirar os sintomas. Por exemplo, ondas de calor, labilidade emocional, alteração urogenital, isso é depois da menopausa, começa a ter secura vaginal. Tudo isso o estrogênio reverte. Só que, quando nós usamos o estrogênio isoladamente, o endométrio, que é a camada de dentro do útero, ele passa a crescer. E aí precisa de um pouquinho da progesterona.
Então, para proteger o endométrio, nós usamos ou a própria progesterona ou um derivado da progesterona. Então, tem vários derivados. Aí são os progestagênios, né? É um outro tipo de hormônio. Também é hormônio feminino, mas ele não é o ator principal agora, na menopausa. Na anticoncepção, não. Na anticoncepção, progestagênio é o ator principal. Na menopausa, não. Como a sua pergunta foi direta em relação ao endométrio, Sim. proteger o endométrio, nós precisamos usar doses eficazes e mínimas de progestagênios, né, ou da própria progesterona, quando a mulher está usando o estrogênio, o que é muito comum também. Então, vamos imaginar algumas situações, né? Uma mulher não está usando nada e passa rapidamente da perimenopausa para pós-menopausa. Daí ela vai iniciar a reposição hormonal. Ela vai precisar tomar o estrogênio, que é o ator principal. Então, existem formulações que já vêm prontas. Vem o estrogênio e já vem o progestagênio também. Via oral, por exemplo, pode ser usado. Existe a via transdérmica, né, com adesivo. Tem adesivo que já vem o progestagênio junto com o estrogênio. O ator principal sempre vai vir, sempre vai vir. Se for um gel, o gel só tem o estrogênio, aí eu vou precisar de um progestagênio oral, por exemplo, ou não. É uma combinação, quebra-cabeças mesmo. Porque quem protege o endométrio da proliferação é o progestagênio. Agora, se uma mulher já vem utilizando, por exemplo, um DIU hormonal, ele já está fazendo essa ação. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar o DIU de levonorgestrel, que é algo que é feito para anticoncepção, mas ele tem na bula também indicação para proteção endometrial em mulheres na menopausa submetidas à ação do estrogênio. Então, a mulher que está usando a terapia estrogênica pode manter o DIU hormonal. Ou ela pode também iniciar e colocar um DIU hormonal, se ela achar que for facilidade. Imagina que uma mulher falar, eu não quero tomar remédio de jeito nenhum. Então eu quero colar um adesivo só de estrogênio e colocar um DIU hormonal para proteger meu endométrio. Ela pode fazer isso? Pode. Pode. Eu quero passar um gel de estrogênio e, ao invés de eu proteger o endométrio com comprimido, quero colocar um DIU hormonal. Ela pode fazer isso. Existe a indicação até em bula. Então, essas são as opções em linhas gerais que são muito utilizadas na prática. Quer dizer, todo esse quebra-cabeça vai ser montado para se adequar também à rotina, à realidade, ao estilo de vida daquela mulher, né, para que ela tenha qualidade de vida. A gente falou de coisas muito técnicas, mas eu quero fazer uma pergunta que acho que é uma curiosidade de muitas mulheres. Eu tô com 47 anos, então eu tô quase lá, né, na perimenopausa, no climatério, e aí eu sempre escuto a seguinte frase: olha, perca peso antes de entrar na menopausa, porque depois é mais difícil. É verdade, doutor? É verdade, Adriana, é verdade. Então eu preciso correr. O estrogênio, ele tem uma modulação importante no tecido adiposo. Principalmente na deposição adiposa do abdômen. Então aquela história que se fala que a mulher ela perde a cintura, ela infelizmente é verdade, mas a ideia é não deixar cair muito esse estrogênio. Sim. Então entrar logo com a reposição, e aí tem alguns estudos bem interessantes. A mulher que faz a reposição estrogênica adequadamente, ela não perde a cintura. Não perde esse formato mais feminino. Né? Exatamente. Porque isso é da natureza feminina. Se nós olharmos aqui, por exemplo, uma criança vamos pegar 9 anos, se você colocar de costas na parede, uma menina e um menino, cortar o cabelo igual, você não sabe quem é quem. Sim. Como é que é o corpo? É reto. É reto. A menina com 12, ela recebe o estrogênio. O que acontece? Faz a curva. Que a deposição da gordura vai para o quadril. Sim. Isso vai para o quadril e para as mamas, para formar o organismo, o corpo feminino. E quando ela perde isso, a tendência é voltar, né? Não é tão trágico assim, mas existe sim ela não vai perder totalmente a cintura, né? Se é uma mulher que já vem se cuidando, mas... Então quer dizer que eu saio da entrevista e já vou direto para a academia, né, doutor? Não, só manter do jeito que você tá bem. Doutor, muito obrigada, em nome da Febrasgo, pela sua presença. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Não, estou muito, muito satisfeito de mais uma vez participar
desse projeto da Febrasgo, e acho que é importante isso, informar para que a gente possa colher frutos, e nesse caso são bons frutos. Exato. Logo depois, né? É um período que demora, então dá tempo de procurar, mas procurar realmente boas informações. Acho que nesse sentido a Febrasgo ela deve ser protagonista, né? Com tantas possibilidades hoje de comunicação, a mídia social, eu acho que a Febrasgo ela pode ser uma ferramenta importante para as mulheres. Então, é claro que para os médicos isso já é algo, né, tradicional, mas eu acho que para a mulher, em geral, ela deve procurar fontes confiáveis e a Febrasgo é uma delas. Informação é poder, informação de qualidade. Dr. Rogério Bonassi, muito obrigada. E você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Fique ligado, nosso próximo episódio tem muito mais. Até!